Podem sentar. Queridos irmãos, o evangelho desse domingo é o evangelho do cego de Jericó. Jericó foi uma cidade que o povo de Deus, no Antigo Testamento, precisou perseverar muito e obedecer às ordens de Deus para conquistar. E agora, quando Jesus vem ao mundo, ali está um homem que representava a cegueira de Jericó. A cegueira de todos os homens é o que aquele cego de Jericó representa. Significa a necessidade que os homens possuem de iluminação. Diz o Evangelho que quando ele é curado, o santo evangelista diz que ele volta a enxergar. Ele enxerga de novo. Isso significa dizer que em algum momento da sua vida ele enxergava. E aí, por algum problema, ficou cego. E Jesus Cristo então cura a sua cegueira e ele retorna, volta a enxergar. Por isso, o cego de Jericó simboliza a cegueira da humanidade, porque o ser humano, quando estava no paraíso, enxergava, possuía a luz de Deus, era um ser iluminado, assim como os anjos dos céus. Mas quando o pecado entrou no mundo, quando o homem fez a sua opção por pecar, então a cegueira atingiu os seus olhos. E nós vivemos as consequências da cegueira espiritual dentro da qual a humanidade vive. Assim como aquele homem cego, nós, como seres humanos, estamos ainda cegos para enxergar o que Deus quer nos mostrar. A luz de Deus parece ter sido apagada em nossas vidas. A luz de Deus parece ter sido apagada em nosso interior. E só Jesus pode curar-nos e nos trazer de volta a vista. A luz de Deus poderá voltar a brilhar em nossas vidas se Jesus curar a nossa vida. Por isso, meus queridos, a igreja é, antes de tudo, um hospital. Um hospital que cura as enfermidades espirituais. Cura essa enfermidade da alma, que é a cegueira espiritual. A igreja é esse hospital onde Jesus Cristo ministra cura para as nossas almas, onde Jesus Cristo cura a nossa cegueira espiritual. E se nós observarmos no Evangelho de hoje, há toda uma multidão que tenta calar o cego e impedi-lo de sequer pedir a cura ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei quantos já perceberam, mas quando a gente começa a vir para a igreja e reconhece que a igreja é como um hospital onde Jesus Cristo, como médico dos médicos, poderá curar a nossa cegueira espiritual e nos fazer enxergar a luz de Deus, voltar a enxergar espiritualmente, parece mesmo que todos começam a conspirar contra nós. O mundo e as pessoas começam até a nos constranger. Que história é essa de ir para a igreja? Você agora está querendo ser um santinho? E começam a questionar, e nunca alguém é tão questionado como quando ele resolve levar a sério o caminho de Deus e se aproxima da igreja para ser curado de sua cegueira espiritual. Assim como a multidão naquele evangelho, ainda hoje a multidão, as pessoas, querem nos repreender, querem nos calar, querem nos fazer desistir de vir para a igreja,
de ser tratado por Jesus, de ser curado por Ele. E quando eles percebem que nós insistimos nisso, parece que eles, à semelhança daquela multidão do Evangelho, agem com mais força ainda tentando nos impedir. E isso não somente as pessoas, mas existe um exército espiritual da maldade que nos tenta. Quando a gente faz uma oração, o inimigo das nossas almas se sente incomodado. Quando a gente vem à igreja, quando a gente comunga, quando a gente faz as coisas de Deus, quando a gente obedece o Evangelho e os santos mandamentos de Deus, parece que os demônios ficam impacientes e querem nos derrubar. É como se eles sentissem inveja de nós. E eles ficam ouriçados, querendo atrapalhar essa nossa atitude de insistência e persistência no caminho de Deus. Quanto mais a gente persiste, parece que a perseguição aumenta. Quanto mais a gente leva a sério, parece que eles querem ainda mais nos derrubar. Mas diz o Evangelho que aquele cego foi salvo, teve a sua cegueira curada por Jesus, por uma simples palavra. Ele disse: Senhor Jesus, tem piedade de mim. Essa é a oração que a igreja, em sua ortodoxia, tem ensinado à igreja. Hoje, quando a igreja comemora Santo Antônio Grande, conhecido como o pai dos monges, aquele que fortaleceu e organizou a vida monástica, a vida dos monges nos inícios mesmo. A igreja lembra com Santo Antônio que a oração que salva o monge, que fortalece o coração do cristão, é essa pequena oração daquele cego no Evangelho de hoje: Senhor, tem piedade de mim. Nós devemos estar sempre pedindo isso, meus queridos. A gente acorda, a gente deve invocar o Senhor Jesus Cristo. E antes mesmo de abrir os olhos, nós deveríamos dizer: Senhor, tem piedade de mim. A gente abre os olhos, levanta. Nós temos o privilégio de dar passos. Quantos não têm mais esse privilégio? E a gente deveria dizer: Senhor, tem piedade de mim. A gente vai lavar o rosto. Quantos não têm nem água para lavar o rosto? A gente deveria dizer: Senhor, tem piedade de mim. Tem piedade de nós. São tantos que precisam da tua piedade, e eu muito mais, Senhor. Eu muito mais. Então essa oração deve nos acompanhar durante todo o dia, meus queridos. É por isso que a igreja tem o combosquinho, o cordão de oração, para que em cada conta a gente esteja dizendo: Senhor, tem piedade de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. E diz a palavra de Deus que quando se invoca o nome do Senhor, o nome do Senhor tem poder para salvar-nos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E por isso, quando nós fazemos a oração e dizemos: Senhor Jesus, tem piedade de mim, nós estamos invocando o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele pode nos salvar. Nós devemos, como aquele cego, dizer: Senhor, tem piedade de mim. E com certeza Ele, que faz da igreja um hospital para curar a cegueira dos homens, irá abrir os nossos olhos, irá fazer com que os olhos do nosso entendimento se abram e nós voltemos a enxergar. Enxergar além daquilo que se enxerga nesse mundo. Enxergar para além de tudo aquilo que os homens conseguem enxergar. Enxergar as coisas espirituais, enxergar as coisas de Deus. Quantos santos não participaram da liturgia e em meio à liturgia eles enxergavam anjos, santos,
passeando, andando durante a liturgia, servindo a liturgia junto com o padre, junto com os bispos. Quantos santos não chegaram a ver a vida espiritual que é abundante em uma igreja ortodoxa? Quando o padre entra com o evangelho, o padre reza para que os santos anjos de Deus entrem com ele, para celebrar com ele. E nessa hora os santos e os anjos entram. E o padre não celebra sozinho. O santuário se enche, toda a igreja se enche de santos e de anjos. Imaginem quantas coisas espirituais acontecem aqui e os nossos olhos ainda não podem enxergar, porque a nossa oração é curta, é pouca. É necessário que, como aquele cego, apesar de todos que querem nos calar e nos impedir, nós continuemos e insistamos rezando: Senhor, tem piedade de mim, pecador. E no tempo certo, como curou o cego de Jericó, o Senhor há de nos curar mais e mais. A santa cura e iluminação que Ele nos trouxe no batismo e na crisma, aos poucos, vai sendo mais e mais experimentada por cada um de nós. E a cada comunhão, a gente vai conseguindo enxergar coisas que antes não conseguia. E o Senhor Jesus, assim, vai abrindo os nossos olhos, vai abrindo os olhos do nosso entendimento, os olhos da nossa alma. E pouco a pouco a gente vai enxergando as realidades espirituais conforme a medida da fé de cada um. Cada um tem a sua fé. Alguns têm muita, outros pouca, mas à medida da fé de cada um enxerga pouco ou muito as coisas espirituais. Basta participar dos santos sacramentos da igreja. E quanto mais a gente participa dignamente desses sacramentos, mais os nossos olhos vão sendo abertos. E o Senhor Jesus, assim, vai nos fazendo com que a nossa visão seja recuperada. Até aquele dia em que estaremos juntos no reino de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com a visão plenamente recuperada pelos séculos dos séculos. Amém.